Existem pessoas inteligentes que passam a vida se perguntando por que têm cada vez menos amigos. É arrogância? É falta de empatia? Ou há algo mais profundo que ninguém ousa dizer? E se não é que você não se encaixa, mas que enxerga longe demais? Existe uma psicologia obscura por trás da solidão das mentes brilhantes. E uma verdade incômoda que explica por quê. Quanto mais você entende as pessoas, mais sozinho pode acabar se sentindo. Fique, porque isso muda tudo. Desde muito cedo você começa a notar algo que os outros não percebem. Você não escuta apenas o que as pessoas dizem, mas o que evitam dizer. Você capta as pausas incômodas, os sorrisos que duram meio segundo a mais, o entusiasmo que soa ensaiado. Enquanto muitos ficam na superfície, você atravessa o gesto e chega à intenção. Com o tempo, essa capacidade se aprimora. Você reconhece quando alguém exagera uma história para impressionar, quando a gentileza é apenas uma estratégia social, quando uma risada serve para se encaixar e não para expressar alegria real. Não é desconfiança, é percepção. Sua mente conecta padrões que outros ignoram e constrói uma imagem mais completa e às vezes mais incômoda de quem está ao seu redor. O problema surge quando você não consegue mais desver o que vê. Participar de conversas triviais se torna um esforço. Concordar por cortesia, rir por compromisso ou fingir interesse começa a parecer uma traição a si mesmo. Pouco a pouco você se retira, não porque despreza os outros, mas porque o teatro social lhe é exaustivo. Do outro lado, a reação é diferente. Algumas pessoas se sentem observadas, até julgadas, mesmo que você não tenha dito uma palavra. Há quem perceba seu silêncio como frieza, seu olhar atento como superioridade. Não porque você seja arrogante, mas porque não oferece a validação automática que muitos esperam para se sentir confortáveis. Aqui surge um paradoxo-chave. Você pode ser respeitado sem ser próximo, admirado por sua clareza, mas evitado por sua profundidade. Enxergar muito bem implica não poder participar do auto-engano coletivo, que sustenta muitas relações superficiais. E quando alguém sente que não pode se esconder diante de você, prefere manter distância. A verdade é incômoda, mas constante. A maioria não teme a mentira, teme ser vista como realmente é. E quando sua presença funciona como um espelho muito nítido, a solidão começa a se instalar sem fazer barulho, quase sem que você perceba. Quando você interage com outras pessoas, sua mente não se desliga. Pelo contrário, ela se ativa. Cada gesto, cada silêncio, cada mínima mudança no tom de voz é registrado. Não é uma escolha consciente. É um mecanismo automático que foi se formando com o tempo. Enquanto outros conversam sem pensar muito, você analisa o contexto completo. Você nota quando uma resposta demora mais do que o habitual, quando uma frase soa diferente da anterior, quando alguém muda de assunto com muita rapidez. Seu cérebro interpreta esses sinais como informação valiosa. Você começa a se perguntar o que fez de errado, que palavra pode ter sido mal interpretada, que parte da conversa alterou o equilíbrio. Esse estado de vigilância constante não nasce da desconfiança, mas da experiência. Você aprendeu que os erros sociais custam caro e que um passo em falso pode mudar completamente a dinâmica com alguém. Por isso você se antecipa, corrige, ajusta. Você tenta prever a rejeição antes que ela aconteça. No entanto, essa hiperatenção tem um custo invisível. Manter a guarda alta consome energia. Suas respostas se tornam medidas, calculadas. Às vezes você fala menos do que gostaria para não dizer algo incorreto. Outras vezes você força uma versão de si que é mais aceitável, mas menos autêntica. De fora, essa tensão é sentida. As pessoas percebem certa rigidez, uma distância difícil de definir. Elas não sabem explicar por quê, mas intuem que com você não conseguem relaxar completamente. A conversa perde espontaneidade. O que para você é cuidado, para outros se traduz em desconforto. Assim se forma um círculo silencioso. Quanto mais atento você está para evitar a rejeição,
mais distante parece. E quanto mais distante parece, menos os outros se aproximam. Não porque não queiram conhecê-lo, mas porque a conexão começa a parecer muito intensa, muito vigiada. Sua mente funciona como um sistema de segurança sempre ligado. Ele te protege, mas ao mesmo tempo levanta barreiras invisíveis. E sem perceber, esse mesmo mecanismo que te ajudou a sobreviver em ambientes difíceis começa a empurrá-lo para uma solidão que você nunca buscou. Você aprendeu a resolver tudo por conta própria. Quando surge um problema, você não busca apoio imediato. Você analisa, decide e age. Você não reclama, não dramatiza, não pede ajuda a menos que seja estritamente necessário. De fora, isso parece uma força admirável. Por dentro, é um hábito tão enraizado que você já não sabe fazer de outra maneira. Com o tempo, sua independência emocional se torna total. Você lida com seus medos em silêncio, processa as decepções sozinho e celebra as conquistas sem fazer muito barulho. Não porque não sinta, mas porque se acostumou a não sobrecarregar os outros com o que lhe acontece. A autossuficiência tornou-se sua forma natural de estar no mundo. O problema aparece no campo dos relacionamentos. A maioria dos laços é construída sobre a necessidade compartilhada. As pessoas se aproximam quando sentem que podem contribuir com algo, quando sua presença faz a diferença. Mas com você, não há espaço para isso. Você não pede conselhos, não mostra fragilidade, não deixa transparecer quando algo o supera. Sem perceber, você envia uma mensagem clara. Não preciso de ninguém. E embora não seja verdade, é o que é percebido. Alguns se sentem desnecessários, outros deslocados. Não porque lhes falte afeto, mas porque não encontram um papel dentro de sua vida emocional. Essa dinâmica gera uma distância sutil. As pessoas não se afastam por conflito, mas por falta de conexão. Você continua lá, estável, funcional, aparentemente bem. Elas seguem em frente pensando que não são necessárias. E assim, pouco a pouco, o círculo se reduz. O paradoxo é profundo. Você pode desejar proximidade e, ao mesmo tempo, impedi-la sem querer. Sua autossuficiência o protege da dor, mas também limita a intimidade. Você não empurra os outros para fora. Simplesmente não abre a porta o suficiente para que entrem. Ser forte o tempo todo tem um preço. E às vezes, o preço é que ninguém fica perto o bastante para vê-lo quando você também precisa de apoio. Há algo que você não faz, embora fosse mais fácil: fingir que concorda só para se encaixar. Você não ri quando o comentário não lhe parece engraçado. Você não acena com a cabeça por inércia quando uma opinião lhe parece vazia ou injusta. Você não adota gostos, posturas ou indignações só porque o grupo os compartilha. Sua bússola interna pesa mais que a aprovação externa. A maioria das dinâmicas sociais se sustenta na conformidade. As pessoas se sentem unidas quando compartilham códigos, referências, gestos repetidos. Essa similaridade cria uma sensação de pertencimento imediato, mas você funciona em outra frequência. Analisa antes de aceitar, questiona antes de imitar, e quando algo não ressoa com você, simplesmente não o segue. Isso não o torna alguém conflituoso. Na verdade, você costuma ser respeitoso e silencioso. Mas sua falta de alinhamento é notada. Você não participa do entusiasmo coletivo quando o considera artificial. Não se junta à rejeição em grupo sem compreendê-la. E essa distância, embora sutil, quebra o ritmo do conjunto. De fora, isso é interpretado de muitas formas. Alguns o veem como alguém frio, outros como alguém distante. Há quem o respeite, mas prefere mantê-lo a uma certa distância porque sua presença introduz uma variável incômoda: a autenticidade. Você não ataca o grupo, mas também não se dissolve nele. Com o tempo, essa postura tem consequências. Você geralmente não é expulso, mas também não é totalmente integrado. Você se torna alguém periférico, alguém que está, mas não pertence.
Recebe um respeito silencioso, mas raramente intimidade. Porque a proximidade, para muitos, exige uniformidade. Aqui aparece outro paradoxo. Manter sua integridade o protege de se perder, mas também o afasta de vínculos baseados na repetição e no hábito. Não é que você não valorize as pessoas, é que você não está disposto a atrair a si mesmo para mantê-las. Ser diferente nem sempre provoca rejeição aberta. Às vezes, gera algo mais silencioso. Uma separação gradual, sem conflito, sem palavras. E quando você escolhe não se curvar ao grupo, aceita consciente ou não, o custo que essa escolha acarreta. Você sente mais do que expressa. Quando alguém que você gosta passa por um momento difícil, você percebe imediatamente. Você se preocupa, pensa em possíveis soluções, busca a maneira mais eficaz de ajudar. Mas raramente diz isso em voz alta. Em vez de palavras, você oferece ações. Em vez de consolo verbal, você tenta resolver o problema. Sua mente funciona de forma lógica mesmo diante das emoções. Você analisa o que acontece, identifica a causa e propõe uma saída. Você acredita que isso é cuidar, e em muitos contextos, é. No entanto, no campo emocional, a maioria das pessoas não busca soluções imediatas. Busca ser compreendida, validada, acompanhada. Aqui surge a desconexão. Enquanto você entrega clareza, outros esperam ressonância emocional. Quando alguém compartilha sua dor e recebe uma análise em vez de empatia explícita, pode se sentir incompreendido. Não porque você não se importe, mas porque sua forma de demonstrar não coincide com a expectativa social. Esse padrão costuma ter uma origem profunda. Muitas vezes você aprendeu que expressar emoções não mudava nada, ou até piorava as coisas. Então você desenvolveu outra via: sentir em silêncio, pensar em particular, agir sem anunciar. Com o tempo, essa estratégia se tornou automática. O problema é que o afeto nem sempre é percebido se não for verbalizado. Estar presente sem dizer, ajudar sem explicar, cuidar sem demonstrar, deixa espaço para a dúvida. Outros começam a se perguntar se você realmente se importa. E quando não recebem sinais claros, vão se fechando pouco a pouco. Quando você percebe, o vínculo já se enfraqueceu. Não houve discussão, não houve ruptura. Apenas uma distância crescente. Você continuava sentindo o mesmo, mas o outro deixou de notar. Você não é insensível. Simplesmente processa as emoções de maneira interna. Mas em um mundo que precisa de confirmação constante, o silêncio emocional pode ser interpretado como ausência. E assim, sem intenção, você acaba perdendo conexões que na verdade valorizava profundamente. À medida que essas características se repetem, a solidão não chega de repente. Ela não aparece como uma grande ruptura, nem como um conflito evidente. Ela se instala pouco a pouco, em silêncios acumulados, em convites que deixam de chegar, em conversas que já não são retomadas. Não porque você tenha feito algo errado, mas porque funciona de uma maneira que nem sempre se encaixa na dinâmica social comum. Quanto mais claro você enxerga as pessoas, mais difícil se torna transitar em superfícies. Quanto mais independente você é emocionalmente, menos espaço parece haver para que outros se aproximem. E quanto mais fiel você se mantém à sua forma de pensar, mais se afasta de vínculos baseados na imitação e no costume. A verdade é incômoda, mas libertadora. Você não está quebrado. Sua mente não falha. Simplesmente opera com um nível de profundidade que nem todos sabem lidar. Em um ambiente que premia a rapidez emocional e a validação constante, a introspecção e a autenticidade costumam ser pagas com isolamento. Isso não significa que você deva mudar sua essência para se encaixar. Significa que você precisa entender o preço de certas forças. A profundidade reduz a quantidade, mas pode aumentar a qualidade. Nem todos podem acompanhá-lo, e tudo bem. A pergunta final não é porque você tem poucos amigos, mas que tipo de conexão você está disposto a aceitar.
Porque quando você reconhece sua própria frequência, para de buscar pertencimento em lugares onde nunca houve espaço para ela.